Terça-feira eu estava em Nilópolis e o nosso superintendente geral, o senhor Filimão Chambo, ele falava sobre Moisés e ele falava algo muito alinhado com aquilo que temos crido e ensinado aqui, que até Moisés sendo chamado, sendo convocado por Deus, sendo chamado, trazido para uma missão, Deus percebe que o nível dele de santidade para aquele momento de entrega exigiu uma certa limitação. E aí Deus fala para ele assim: Moisés, a partir deste lugar, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. O lugar da presença de Deus é santo, amém, irmãos? O lugar aonde Deus está, o lugar do encontro com Deus é santo. E nós vamos ver desse homem progredindo na fé de tal maneira que, como pregamos aqui hoje de manhã, aquele homem que um dia teve que parar para observar a sarça a certa altura, agora ele entra numa tenda, a glória de Deus desce e ele fala com Deus face a face. Fala bem assim pro teu irmão: meu irmão, se você quiser, não, fala de verdade, senão ele não vai querer isso não. Eu não quero essa miséria não. Se for de Deus é bênção, amém? Fala, meu irmão, se você quiser se aproximar mais de Deus, invista em santidade, invista em oração, invista em jejum, invista em renúncia, para que você aumente o acesso, aumente a proximidade, até que você consiga falar com o Senhor face a face, até que a voz dele seja nítida nos seus ouvidos, que não haja confusão no teu coração. Assim eu profetizo sobre você, em nome de Jesus. E se você concorda, diz amém. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Não há outro caminho, não há um atalho para a presença, não há um atalho. Nós vivemos hoje querendo atalhos, vivemos buscando aplicativos que simplificam a nossa vida, mas a presença ainda custa. A presença, irmãos, a escada de Jacó nunca vai se transformar no elevador, vai ser de degrau em degrau, vai ser de passo em passo, vai ser de avanço em avanço, vai ser de esforço em esforço, mas vale a pena. Vale a pena. O modo de Deus trabalhar, irmãos, sempre vai requerer do ser humano a confiança, o esforço, a dedicação, a renúncia. Mas do outro lado, Ele oferece uma presença incomparável, insubstituível, infalível, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Quantos estão jejuando que digam amém? Nós estamos num tempo, como igreja, em jejum. Essa é a primeira semana e glória a Deus por isso. Ainda temos mais 2 semanas. É interessante que nesses anos, aí acaba os 21 dias, sempre tem alguém que fala: pastor, eu vou ficar mais uns dias ainda. Aí fica, deixa Deus te usar. Mateus capítulo 9. Versículo de número 14. Amém? Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, por sinal, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e desses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua boa, perfeita
infalível palavra. Fala conosco, Senhor, uma vez mais. Nós somos totalmente dependentes, Pai, da Tua palavra. Nós amamos as experiências, amamos a presença, mas somos fundamentados na Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa noite uma vez mais, em o nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Irmãos, eu li uma coisa hoje, eu aprendi muito com aquilo. Vou dar só uma palhinha desse tema antes de eu começar a ministrar a mensagem. Eu amo as experiências. Amo. Amo mover. Amo, como se diz, o reteté. Amo. Gosto. Me sinto bem nisso. Amo. Só que a experiência, ela jamais substitui o fundamento da palavra. Porque a palavra fundamenta, a palavra delimita e a palavra confirma. Toda e qualquer experiência que ela não tem fundamentação na carne, ela tem que ser, no mínimo, observada, refletida, para entender se aquilo foi uma ação de Deus ou não. Os magos vieram do Oriente. E eles vieram numa experiência de um sobrenatural, observando uma... Vocês lembram? Vieram observando uma estrela. Aqueles magos que provavelmente aprenderam sobre a profecia do Salvador com Daniel. E aqueles magos vieram da terra do Oriente, que era a terra de Daniel, vieram de lá e vieram seguindo uma estrela. E aí eles chegam até onde eles entenderam que o menino estava, mas eles chegam em Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, o Herodes fica, essa comitiva toda aqui, o que é isso que está acontecendo aqui? E aí os magos falam, nós viemos olhando para a estrela, viemos em busca do rei que nasceu. O Herodes, que rei? Eu não estou sabendo de nada disso. Mas logo que vocês souberem, vocês me falam. E aí o que eles fazem? Eles entenderam que eles deram como diz aqui o ditado, uma má nota. Eles entenderam que eles bateram no lugar errado. E aí eles vão procurar os escribas. Mateus 2 está isso. E aí quando eles vão procurar os escribas, o que os escribas falam? As escrituras dizem que o menino está em Belém. Porque é Miqueias que fala, e tu, ó Belém Efrata, Belém pequena, vai receber. Eu não lembro o detalhe do texto, mas o texto fala claro que era em Belém. Então perceba, a experiência trouxe eles até bem perto do destino, mas não colocou eles no lugar correto. Aí a palavra, o que ela fez? Lapidou e colocou eles diante do menino. Aí eles entregaram ouro, mirra e azeite. Então eu aprendi com isso hoje um pouco mais, porque é muito importante o fundamento que a palavra nos traz. É muito importante, irmãos. Como eu disse, eu amo as experiências, eu amo a adoração, amo tudo isso. Só que é na palavra que a gente vai ser fundamentado. Tem um daqueles bichinhos que a gente manda para o WhatsApp. Como é que chama aquelas fotinhas lá? Emoji? Emoji? Um daqueles. Tem lá um do pastor Mário. Tá na palavra! Cadê ele? O pastor Mário, tem. Seu penteado estava até mais bonito naquela época, estava com um topete assim, ó. E é isso mesmo, pastor. Tem que estar na palavra. Se não for na palavra, irmãos, não dura. Se não estiver sustentado na palavra, não permanece. O próprio Senhor Jesus fala, errais, porque vocês não conhecem a Escritura e não conhecem o poder de Deus. A Escritura e o poder de Deus convergem. As Escrituras e o poder de Deus convergem para um agir do céu na terra. Amém? Mas vamos para a mensagem dessa noite. Não vou falar sobre isso hoje.
Mas nós estamos falando aqui numa temática sobre o jejum, até porque nós estamos em jejum. Quero estar trazendo essas palavras para os irmãos, para ajudar a fundamentar o caminho, ajudar que a gente não faça nosso jejum tão somente na experiência, mas o faça também no fundamento da palavra. E aqui um dia, Jesus está sendo questionado, ou os discípulos de Jesus, deixa eu ver quem foi. Foi o próprio Jesus. Ele foi questionado. E aí, os discípulos de João chegam até ele e falam assim: ei, Jesus, meu Senhor, meu mestre, Rabi, nós fazemos jejum. Os fariseus fazem muito jejum. Mas olha lá o Pedro com a coxa de frango na mão lá. Né? Por que seus discípulos não jejuam? E aí Jesus vai dizer bem assim. Ele vai usar uma alegoria de uma festa. Ele vai falar assim: não existe sentido de você ir numa festa de casamento. O noivo está banqueteando e você não banquetear também? Não tem sentido. Eles estão aqui com o noivo. Eles estão aqui com o Senhor das bodas. E eles já entenderam isso, talvez vocês não entenderam. Só que vai chegar um dia, e não está longe, aonde o Senhor das bodas vai ser retirado. E aí sim, quando o Senhor das bodas for retirado, nesse tempo, eles vão ter que jejuar. E esse tempo chegou. Esse tempo chegou. O Senhor das bodas, ele foi retirado por um tempo. E já está chegando o tempo dele voltar. Eu estava vendo essa semana, eu tenho muito esboço, irmão. Mas eu tenho muito esboço, porque todo esboço meu, eu imprimo, tá vendo? Eu digito e imprimo. Eu tinha dado um cargo para a Nicole guardar meus esboços, ela pediu demissão. Eu tenho esboço no tablet, no computador, eu tenho caixa de papelão de arquivo morto com esboço. E eu não sei porque eu falei isso agora. Não lembro porque eu falei do esboço. Ao que eu lembrar, eu volto aqui citar por que eu falei do esboço. Tem um porquê eu ter falado do esboço. Mas vamos lá, esqueci do esboço. O texto de Mateus 9 aqui vai dizer sobre a importância de jejuar. Nosso Senhor Jesus, ele foi tirado. Nosso Senhor Jesus, ele subiu ao céu. E agora chegou o tempo de jejuarmos. Porque estamos num tempo estabelecido agora de guerra espiritual. Por mais que você talvez não perceba. Mas nós vivemos uma batalha espiritual. E o jejum é uma das armas nossas para essa batalha espiritual. O jejum é uma disciplina espiritual, assim como a oração, assim como a leitura da palavra. Nós não conseguimos construir um cristão sem que ele tenha disciplinas espirituais, das quais o jejum faz parte delas. E a gente progride em jejum. Tem gente aqui que a primeira vez que foi fazer um jejum, cortou um café da manhã, achou que ia morrer. Ligou para o pai, ligou para a mãe, ligou para a esposa, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que o meu estômago está fazendo uma rebelião dentro de mim aqui e eu não vou durar até meio-dia. Só que com o passar do tempo, a gente vai ganhando experiência. E a gente vai conseguindo aumentar o nosso nível de jejum. Aqui tem gente que já jejuou comendo legume um tempão, não tem? Quem já fez jejum de legume? Muito bem. Já teve gente que tem aqui que já fez jejum de tirar toda a comida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelas diversas entregas que fizemos aqui. E eu quero falar nessa noite, eu notei aqui 5 benefícios que o jejum traz para a nossa vida. Né? Tem até um sexto que eu não vou pregar sobre ele, mas é legal que no último dia do jejum, pelo menos do nosso aqui de 21 dias, sempre no último dia dá para você vir com uma roupa que faz tempo que dava para vir, não é verdade? Até o nosso guarda-roupa agradece quando a gente faz jejum. Mas o primeiro benefício que eu quero falar com você, 2 Crônicas 23. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo número 3. O primeiro benefício que eu quero falar do jejum é, o jejum, ele muda decretos em tempo de crise. Amém? Você crê nisso? Jejum, ele muda decretos.
Pode colocar o 1, Marcos Túlio, por favor? Depois disso, um tempo de bênçãos. Eita Bíblia! Né? Depois de um monte de coisa boa, depois de um monte de coisa legal, depois de um monte de coisa interessante, veio uma prova. Então depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Irmãos, rei Josafá, rei do reino de Judá, um rei que tinha temor pelo Senhor, que amava o Senhor. Ele era crente, mas ainda sendo crente, uma situação contrária se levantou contra aquele rei. Um vento contrário, porque nós não estamos isentos dos ventos contrários, irmãos. Até porque, se na nossa vida não tiver nenhum vento contrário, como é que a gente vai testemunhar das maravilhas que Deus faz? Os ventos contrários nos moldam. Os ventos contrários, eles amadurecem a nossa fé. Os ventos contrários, eles transformam a nossa fé teórica em experiência. Transformam a fé natural em fé sobrenatural. E aí Josafá, chegou o recado: olha, 3 exércitos inimigos se juntaram. Eles estão vindo contra ti. O En-Gedi é ali perto do Mar Morto. O Mar Salgado é o Mar Morto, né? É perto do Mar Morto. O Mar Morto, irmãos, acho que é 60 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, o inimigo estava perto. O inimigo era grande, era poderoso e estava perto. Então Josafá, antes de falar assim: preparem então os cavalos, preparem então os exércitos, preparem então a guarda real, Josafá, diz a Bíblia, que ele promove um jejum. Homem de Deus, irmãos. A Bíblia fala, olha, mas é homem. 3, versículo 3. É homem, ó, olha o que diz. Josafá teve medo. Por que ele teve medo? Porque é homem. Ele teve medo. E não é pecado você ter medo. É erro você permanecer no medo. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Mas o medo pode vir. A ansiedade pode vir. E tanto o medo quanto a ansiedade devem ser lançados aos pés do Senhor. Ele tem medo, mas ele não tem uma ação de desespero. O que ele faz? Ele controla o medo e se coloca a buscar ao Senhor. E apregoou um jejum em toda a cidade. Então ele apregoou um jejum, diz a Bíblia. Aí as cidades em volta de Judá, elas se envolvem naquele jejum. Vou ler bastante aqui o texto. Josafá, ele estava em pé na congregação de Judá, na casa do Senhor, diante do povo. E ele disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão? Ó, Abraão, teu amigo. Josafá lia a Bíblia. E ele vem nas Escrituras, Bruna.
Fala, Deus, nós não estamos numa terra aqui que foi o Senhor que nos deu. Que foi o Senhor que desbaratou o povo que estava aqui antes. Que foi o Senhor que nos deu a condição de estarmos aqui. E aí ele vai prosseguir, versículo 10. Agora, pois, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, cujas terras não permitiste, olha o que ele está falando, esse povo só está vivo, porque o Senhor falou para a gente cortar a volta deles. Esse povo era para ter sido desbaratado igual os outros. Mesmo assim, Senhor, eles estão vindo atacar a gente. Eles estão vindo aqui contra a gente. Versículo 12, ele vai dizer, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer julgamento contra isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai julgar essa causa. Eu tenho certeza nisso. Versículo finalzinho, ele diz assim, porém, em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Irmão, sabe uma coisa que os crentes, eles estão perdendo o entendimento? Às vezes a pessoa fala assim pra gente, eu estou com um grande problema, Rose. A pessoa fala assim, estou com um grande problema. E a gente fala, eu vou orar por você. Aí, às vezes, a pessoa que escuta essa palavra, ela, você vai só orar. Você vai só orar por mim. Irmãos, você pode até fazer mais coisa, mas o melhor que você pode fazer é orar. O melhor que você pode fazer para uma pessoa é orar para uma intervenção de Deus na vida dela. Não há nada de mais importante na terra que possamos fazer do que orar para que Deus visite uma pessoa. Então Josafá, ele é muito franco em dizer o seguinte, olha, a multidão é grande, eu não tenho plano nenhum. Porém, os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Nós estamos confiando, nós continuamos crendo, nós continuamos sabendo o Deus que nós servimos. Versículo 13. E ele está falando isso para todo o povo, para toda a cidade dele. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres. Irmão, o jejum pegou todo mundo. Todo mundo entrou no jejum. Todo mundo estava ali se lamentando, se rasgando diante de Deus, se dobrando. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre um profeta, lá dos parentes de Asaf, versículo 14. E o Espírito do Senhor na vida daquele homem vai falar no versículo 15, pode colocar o 15. Dai ouvidos, Judá, e moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aleluia! Se ele pega os cavalinhos dele e vai para a guerra não era dele. Se ele pega os soldadinhos dele e vai para a guerra, ia morrer todo mundo, porque a guerra não era dele. Aí Deus está falando, fica tranquilo, essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Fique tranquilo. Mas começa com um homem que, diante do problema, ele não se apavora, ele se dobra, ele se abate, ele se recolhe, ele fica na dependência. A gente quer fazer, e é por isso que a gente se arrebenta tanto. A gente quer fazer, e é por isso que a gente se complica tanto. A gente quer ajudar, e muitas das vezes não paramos para ouvir a Deus. E entramos em guerras
que nós deveríamos tão somente contemplar o que Deus ia fazer. Então somente era para nós contemplarmos. Vamos continuar vendo essa profecia. 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que eles sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia! Tinha que ser muito crente para viver essa palavra, não tinha? Uma coisa era Deus ter falado: vocês fiquem em casa, que eu vou resolver lá no deserto. Mas Deus, não, vocês vão lá. Vocês vão lá e vão ficar parados. Vocês vão lá e vão assistir o que eu vou fazer. Você iria? Quantos aqui iriam lá? Vão tranquilos. O Senhor é convosco. Pode ir amanhã. Enquanto isso hoje, descansa. Enquanto isso hoje, continue aqui adorando. Josafá se prostra com o rosto em terra no 18. Todo Judá se prostra perante o Senhor. Os levitas começam a adorar. E eles começam, a Bíblia diz que eles começam a adorar Deus no 18. Sobremaneira. Aquele lugar vira um ambiente de adoração. Oh meu Deus, aleluia. A adoração é a expressão de um coração grato. Quantos aqui gostam de adorar a Deus? A adoração é a expressão de um coração grato. Quanto mais gratidão houver no seu coração, mais naturalmente vai fluir a adoração. Natural. Ela vai fluir naturalmente. Então eles adoraram a Deus aí, aquela tarde toda. Versículo 20, chegou amanhã. Chegou amanhã. Então de manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestidos dos ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, você entendeu isso aqui? Chegou o dia de manhã, o dia de encarar o outro exército. E aí normalmente se colocava na frente ali a infantaria. Se colocaria na frente os soldados mais fortes, para ter a primeira resistência, para impressionar o inimigo. Mas Josafá estava tão confiante no que Deus falou para ele, que ele coloca os levitas na frente. Vamos lá encontrar o inimigo, mas vamos encontrar adorando, vamos encontrar louvando a Deus, vamos encontrá-lo rendendo graça. Ou seja, nós não estamos indo para uma batalha, nós estamos indo buscar uma vitória, nós estamos indo buscar um presente que Deus tem para nós. E a Bíblia vai dizer no versículo seguinte, que enquanto aquele povo estava adorando, cantando louvores, Deus visita o exército inimigo, e eles começam a se matar um ao outro. A hora que o povo de Deus chega lá, está todo mundo já desbaratado, está todo mundo morto. Sabe por quê? Porque Deus tinha dito: a peleja não é de vocês, a peleja é minha. E eles creram. Irmãos, vou te dizer duas coisas. Deus está falando, é a primeira coisa. A segunda é como você está se movendo. Porque Deus está falando. Mas muitas das vezes nós não estamos tendo a resposta correta.
Então perceba aqui que nesse primeiro texto que eu li para os irmãos, um jejum compôs ali uma adoração que mudou um decreto, mudou um tempo de crise. Aquele período de jejum, de busca, alcançou o coração de Deus. Aquele período de renúncia, de entrega daquele povo, trouxe uma grande mudança para a vida deles. Amém? Então o jejum muda decretos, reverte crises. Segunda coisa, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos, capítulo de número 13. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Amém? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor não entendi. E servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, imporam sobre ele as mãos, os despediram. Irmãos, o jejum, ele aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Durante o jejum, ocorre uma batalha entre carne e espírito. Eu não vou perguntar aqui, não, vou perguntar. Se você não quiser levantar a mão, não precisa levantar, não. Mas tem alguém aqui que está com fome? Eu também estou. Tem mais gente com fome, não é só nós não, tá? Estou com vergonha de subir. Aí, já levantou mais um aqui, ó. Irmãos, a nossa carne, ela é enfrentada no jejum, é subjugada. Você está dizendo para o seu corpo, pelo menos assim, quem manda aqui sou eu. Você está dizendo para a sua carne que ela não te domina. Você está dizendo para a sua carne que, ainda que você tenha necessidades, você é um homem, uma mulher espiritual. Você está fazendo uma renúncia por um propósito. E essa renúncia contra a carne, essa renúncia, alguns aqui podem talvez estar até usando a internet também, aumentar o nível de oração, tudo isso te torna mais sensível ao agir de Deus. Então perceba que eles estavam em jejum e eles percebem com clareza a voz do Espírito Santo. Percebem com clareza. Então é muito natural isso, irmãos. Em períodos de jejum, você está mais sensível. Está mais atento para o que Deus fala. Quando você lê a Bíblia, você percebe coisas que você não tinha percebido, porque você está mais sensível à voz de Deus, está mais atento. Você vem para a igreja, o louvor tocou o primeiro dó, não está nem afinadinho esse violão, Jonas. Tocou o primeiro dó ali, você já se derramou, se entregou, porque você está mais sensível. A sua carne está subjugada. A sua carne está sendo ali massacrada. Tiago 4,10 vai dizer, para nós nos humilharmos perante o Senhor. Fazer um jejum é uma forma de renúncia, é uma forma de humilhação. Quando nós humilhamos perante o Senhor, Ele nos honra, Ele nos abençoa, Ele nos dá. Põe aí para mim Tiago 4,10, né? Para ver ali certinho o que o texto vai falar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Olha que bênção. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso, porque
há muitos homens e mulheres aqui que escolheram um período de jejum. Então, há muitos homens e mulheres aqui que estão cumprindo o princípio para que essa palavra se cumpra na vida deles. E aí, como é que Deus vai exaltar a tua vida? Eu não sei. Cada um aqui tem uma necessidade. Para uns aqui, exaltar não significa levantar a posição. Para uns, exaltar é simplesmente converter um marido, converter uma esposa, converter um filho. É a maior exaltação que eles podem. Exaltação também é recompensa. Então imagine, humilhar a presença de Deus e o Senhor também pode trocar aquilo por vos recompensará. Vos abençoará. Então o jejum, ele aumenta esse nosso nível de sensibilidade. Ele aumenta o nosso nível de atenção espiritual. É como se o nosso alerta espiritual fosse ligado. É como se você aumentasse o volume de chamada da sua ligação para o céu. Agora qualquer chamadinha você está pegando. Amém? Abre comigo Jonatas. Jonatas. Jonas capítulo 3, versículo 10. Falei hoje de manhã, né? Que quando o pregador falar um texto difícil, você não precisa achar na Bíblia não. Você olha no telão. Está aqui um deles, né? Jonas está antes de Miqueias. Ixi, cadê o Miqueias? Depois do Obadias, também é fácil de achar. Quem achou Jonas? Diga amém. Achou na Bíblia mesmo? Mostra aí, cadê? Vamos ver. Não acredito. Meu Deus, vocês estão bons de Bíblia mesmo. Tá bom. Jonas capítulo 3. Olha que coisa linda isso aqui. O jejum, ele traz à existência situações que podem beneficiar muitos em nosso redor. Vem a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Olha o tamanho de Nínive, irmãos, grande. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída, subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o menor até o maior. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Bom, uma cidade que um rei faz isso. O rei desce do trono, deixa lá a coroa, deixa cetro, põe a pano de saco, senta aqui na cinza, e fala assim: olha, gente, para a cidade. Ninguém vai abrir o comércio hoje, ninguém vai para a escola amanhã. Todo mundo de jejum, adultos, idosos, crianças, bebês, cachorrinhos de moda, gato, tudo que vocês tiver, nada vai comer amanhã.
nem beber água. Nós vamos só orar. Nós vamos nos rasgar diante do Senhor. Nós vamos pedir para Ele misericórdia. Ele não tinha o entendimento da graça. E é por isso que ele fala assim, quem sabe Deus não se arrepende de destruir a gente? Quem sabe Deus não se arrepende de nos trazer a sentença que o profeta trouxe contra nós? Versículo 10. Viu Deus como fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não o fez. Então veja que a ação do rei em promover o jejum, a ação do povo em ver o rei jejuando, aquele ato de todo aquele povo se arrependendo, liberaram o quê? Liberaram graça, liberaram a misericórdia de Deus sobre aquela cidade, liberaram uma ação de Deus que beneficiou a todos, a tal ponto que sabe quem ficou bravo? 2 pessoas ficaram bravas, 2 seres ficaram bravos. Sabe quem é? Você não sabe, diz não sei. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Você sabe? Isso aí, Wesley. Só ficou bravo ali só o Jonas e o diabo. O Jonas ficou bravo, irmãos. O Jonas ficou bravo, aquele evangelista da cara ruim, sabe? Daquela... Eu não vou falar com a igreja que é não. Vai ter uma igreja que tem um povo da cara ruim, não tem? Uns caras de delegado, assim, um povo bravo, uns pastores bravos, né? E aí o Jonas era daquela igreja do povo da cara ruim, e ele ficou bravo, porque o povo converteu. Ah, o senhor pegou muito leve com eles, Deus. Ah, igual o diabo mesmo. Aí Deus vai dar a lição do Jonas lá depois com a aboboreira. Olha só outra situação, que um jejum, ele ajudou a situação de muitas pessoas. Abre a Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. O capítulo é o número 9. Amém? Olha o que vai acontecer. Olha, isso aqui é uma doidura, irmãos. Isso aqui é inspiração de filme de Hollywood, irmãos. Eu tenho certeza que muitos filmes de Hollywood, eles roubam da Bíblia essa história. Só dão uma maquiada, né, Júlio? Só dão uma maquiada para não assumir. No primeiro ano de rei Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram ao Senhor ao profeta Jeremias, que haviam a durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração, com súplica, com jejum, com pano de saco e de cinza. Daniel, ele teve o entendimento do Apocalipse. E aquele entendimento era algo muito grande. Deus deu para ele a porta e a chave, ele abriu. A hora que ele viu aquela revelação, ela era tão profunda que ele entra num período de jejum. Deus, eu preciso de mais clareza. Eu preciso de mais entendimento. Como é que eu vou falar disso aqui para alguém? Eu preciso de mais clareza sobre isso. E ele entra em oração e jejum, oração e jejum, oração e jejum. No versículo 20 do 9, olha o que vai acontecer, irmãos. Esse homem em jejum e oração. Falava eu ainda que ele está falando, Deus, eu preciso da resposta. Eu estou jejuando, eu estou orando. Eu preciso compartilhar disso, mas eu preciso saber se eu estou certo, se eu não estou. Falava eu ainda e orava. Olha o homem em jejum, aqui já há 21 dias. E confessava o meu pecado. E o pecado do meu povo de Israel. Irmãos,
Eu também sou dessa linha, sabe? Eu prefiro levar uma cajadada por excesso de perdão pedido do que pela falta. Então eu tô falando, Senhor, me perdoa. Eu me arrependo, Senhor, toda hora. Arrependimento demais não custa nada, irmãos. De menos custa. E aí ele confessando o pecado, e o pecado do povo, e lançava a súplica perante a face do Senhor, pelo monte santo do meu Deus. 21. Falava ainda na oração, quando o homem, quem que chegou ali? Gabriel, o carteiro do céu. Hoje é o homem que manda os e-mails celestial, né? O carteiro do céu chegou lá. Aquele que eu tinha observado da minha visão, eu já sabia quem que era. Ó. Aquele que eu tinha observado da visão ao princípio. Veio rapidamente voando e me tocou. A hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Olha que coisa linda, hein? Ele falou, meu Deus, eu preciso entender isso. Ele começa a jejuar e orar. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Ou seja, na hora que ele se dobrou, Deus já liberou a resposta. E o homem tinha tanta moral com Deus, que Deus não falou para ele no espírito dele, não. Deus mandou o próprio Gabriel descer lá. Vai lá, Gabriel, vai lá, porque ali é o homem da cova, Gabriel. É o homem que saiu da cova dos leões. É o amigo de Sadraque, do Mesaque, do Abednego, do Misael, Azarias e Ananias. Vai lá. E aí, eu vim, assim que você começou a orar, saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Aí é difícil, né, irmãos? Aí, olha que Deus fala para ele. Porque és muito amado. Ah, Jesus do céu. Imagina o anjo chegar e falar assim, olha, a hora que você começou a orar, Deus já mandou eu vir porque você é muito amado dele. Eu falo, não, me leva comigo, Gabriel, já não precisa nem contar a história não. Me leva comigo. És muito amado. Considere e entende a visão. 24. Eu vou pular isso aqui, peraí. Ele vai explicar 70 semanas. Deixa eu pular isso aqui. Porque não é esse o propósito daquilo que eu quero falar. Só quero falar que ele jejuou, que veio a resposta para ele de imediato. E deixa eu pegar aqui rapidinho um outro texto que vai falar quando Gabriel foi travado na região espiritual. Quer ver? Se alguém lembrar mais rápido que eu, pode falar aí. Daniel. Cadê? Acho que é no 8. Isso. No 8. Deixa eu ver. É no 8. Onde vai falar que Miguel ajudou Gabriel. Bom. É no começo da visão aqui. Eu queria pegar esse texto só para completar esse, mas não vou achar ele aqui agora não. Se eu lembrar aqui, eu volto. Daniel já tinha tido um encontro com Gabriel. E no primeiro encontro, aconteceu a mesma coisa. Gabriel tinha recebido uma ordem de Deus para trazer para Daniel. E no momento que ele foi trazer a ordem, ele foi preso na região celestial. Quer ver? Não, agora eu quero achar. Agora eu quero achar. 13. Lá no finalzinho? Obrigado, filha. Não. Oh, Jesus, cadê o texto de um dos príncipes? Muito bem, 10, 13. Mas Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Então, olha só o que aconteceu ali. Daniel começa a orar.
ele é muito amado na hora, Deus envia Gabriel, mas houve ali uma batalha espiritual. Houve uma batalha no segundo céu, aonde ficam os principados, as potestades e os dominadores desse mundo sombrio. Gabriel chegou ali e ele foi segurado por um principado. O príncipe é o principado, né? O príncipe do reino da Pérsia, um principado. Por sinal, a Pérsia não era o maior governo do mundo? Então entenda, são os principados que governam as nações. Segurou Miguel ali, Daniel. A oração continua a chegar no trono. Deus olha com a sua onisciência. O que ele vê? Deus vê o quadro inteiro. Vê Daniel ali jejuando. Vê o Gabriel preso. O que Deus faz? Deus movimenta um príncipe do céu. Porém, Deus liberou agora quem? Miguel, um dos primeiros príncipes. Veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então perceba que Deus movimenta Gabriel, Deus movimenta um anjo de guerra, para quê? Para que um homem que está jejuando tenha uma resposta. Um homem que está jejuando tenha um entendimento daquilo que Deus queria falar com ele. Então o jejum, e aí quando ele tem esse entendimento agora completo, a gente consegue ler a Bíblia no capítulo 9 e no 10 e entender um pouquinho mais sobre a grande tribulação. Por quê? Porque um homem se dispôs a jejuar. Um homem se dispôs a ter um esclarecimento maior sobre aquilo que Deus quer fazer. Um homem teve um interesse e a iniciativa de se humilhar até que ele tenha a clareza maior do que Deus quer falar. Muitas das vezes quantas pessoas que eu conheci que falaram assim: pastor, eu queria conhecer mais da Bíblia. Eu queria conhecer mais da Bíblia. E conhecer mais da Bíblia, irmãos, vai requerer de você, primeira coisa, vai ter que ler a Bíblia. Amém? Para conhecer mais da Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Não tem como eu conhecer Bíblia sem ler Bíblia. Só que além de ler Bíblia, o Jô Soares leu a Bíblia. Tem um monte de gente que leu a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Então, o simples fato de você lê-la, por si só, não vai transformar a sua vida. Mas você precisa lê-la e, somado a isso, pedir que o Espírito Santo te esclareça as Escrituras. Te esclareça. Pedir que o Espírito Santo te faça entender. E aí nesse processo entra. Pedir para Deus isso é um processo de oração. E esse processo de oração, ele vai ser muito mais eficiente se você irrigar ele com o jejum. Imagina que a oração é a terra boa. E o jejum um adubo nessa terra. Cadê o Chesson? Está aí o Chesson? Né? Está aí não. Né? O Chesson é jardineiro, ele entende bem disso. Né? Então, a oração é a terra boa que você planta. E quando você jejua, você está adubando essa terra, para que ela seja mais frutífera, para que você acelere a resposta do solo para aquela semente que nele foi lançada. Amém? Mateus 17. Até aqui, quantos entenderam que jejuar é importante? Pode dizer amém? Mateus 17. Versículo de número 14. E quando chegaram para junto da multidão,
Aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes ele cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e ele passará. Nada será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de jejum e de oração. Irmãos, imagina o quadro. Jesus, ele tinha enviado os discípulos. Os discípulos estão agora curando, libertando, fazendo sinais e maravilhas. Só que eles chegaram agora diante de um menino com uma enfermidade que adivinha de um demônio. Porque os demônios trazem enfermidades, irmãos. Sabia disso? Há pessoas que sofrem de enfermidades que não são enfermidades físicas, são enfermidades espirituais. A Bíblia fala. Um outro dia Jesus chega no culto, e aí chega uma irmã do culto lá encurvada. Salvo engano, 18 anos, muitos anos encurvada. E Jesus expulsa o demônio dela em direita. Então, há pessoas que têm enfermidades, que elas têm causas espirituais. Causas espirituais. Eu mesmo já tive a oportunidade de orar por uma pessoa que enquanto ela estava possuída, ela tinha uma consequência física. E aqui esse menino, ele tinha uma doença que era uma doença espiritual. As pessoas achavam que era lunático, algum tipo de epilepsia, alguma coisa assim. Um transtorno mental. Mas não, era demônio. E aí, os discípulos foram orar com aquela mesma fé de que ia acontecer, como aconteceu nas outras vezes, mas naquela hora deu errado. Não aconteceu. Falhou. Não deu certo. E aí Jesus chega, vê aquilo, o pai está desesperado. O pai fala: Jesus, o meu filho aqui, ó, ele se arrebenta todo. Quando ele tem esses ataques, ele se lança no fogo, ele se corta, ele faz um monte de coisa. Jesus, me ajuda. Aí Jesus olha aquela cena e fica bravo. Fala: ê geração, olha para os 12, reis 12. Até quando eu vou ficar aqui com vocês? Cajadada pública no ensinamento. Jesus vai lá, ora, e o menino é imediatamente liberto. E aí vai a hora do treinamento. Eles vão perguntar: Jesus, o que a gente fez de errado? Eu lembro de uma história, o Zé Paulo que me contou ela, tem muitos anos. O Zé Paulo me conta que... Aí agora eu vou guardar as pessoas, as demais. Que uma pessoa estava endemoniada num certo bairro da cidade. Aí saíram atrás de alguém em jejum, para orar para a pessoa, né? E aí acharam um candidato em jejum. Era pão ou macarrão, Zé Paulo? Pão? Vocês sabem também da história? Jesus do céu. Tem que mudar de história aqui. Isso foi lá no Paraná, tá bom? E aí diz que a hora que o cidadão foi orar pela pessoa, né? Aí diz que o demônio falou para ela assim: seu mentiroso, você comeu um monte de pão, você nem está em jejum não. Né? E até onde eu lembro da história, não expulsou não, né? Não expulsou não, irmão.
Irmãos, de verdade, você pode ter comido pão, você pode ter comido macarronada, você pode ter comido pão com mortandela. Você tem que estar com a vida em santidade. Porque quem expulsa o demônio não é o seu estômago vazio, mas é o Espírito Santo que se move na sua vida. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O jejum, ele me prepara. O jejum, ele me reveste. Mas quem faz é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Se eu realmente não tenho uma vida consagrada, está aí o Luciano que foi pastor da elite das libertações, né, Luciano? Né? Tem que ter vida consagrada, não tem? Tem que ter vida consagrada. Agora você imagina o seguinte, nós jejuamos 21 dias aqui, amém? Aí você vê, no dia 22, você enfrentou um demônio. Você não vai conseguir libertar porque você ficou 21 dias em jejum e hoje você entregou o jejum, você não vai conseguir libertar? Então perceba que é a sua vida consagrada que vai fazer a diferença. Eu tenho alguns livros que falam sobre jejum e eu tenho algumas experiências interessantes ali. E uma delas fala realmente de uma pessoa que ela fez 21 dias de jejum e não viu nada acontecer. Aconteceu nada. A oração dela não mudou, ela não sentiu uma repreensão, não sentiu nada. Mas ela fez certinho ali os 21 dias dela de jejum. Bonitinho. Cumpriu bonitinho. Só que daí na outra semana ela vai para o culto. Na outra semana, quando ele vai para o culto, existiu uma pessoa ali, suspeita, pastor desconfia, todo pastor desconfia de umas pessoas, eu acho que é demônio ali, viu? E aí tinha um desses que ele desconfiava, eu acho que é demônio ali, né? E aí foi batata. Depois dos 21 dias de jejum, a hora que ele chegou perto da pessoa, a pessoa foi lançada 3 metros de distância para trás, já caiu endemoniada, que ficou liberta. Já tinha entregado o jejum. Mas ela fez, é como se ela tivesse enchido uma carga de celular. A carga estava cheia, a bateria estava cheia, então agora ela poderia desfrutar daquele nível de autoridade espiritual que ela acessou. Mas talvez esse texto aqui é um dos textos mais controversos da Bíblia. Por quê? Os irmãos que creem mais nas vertentes espirituais, eles vão dizer quando Jesus fala ali, ó, essa casta não se espelhe por meio de jejum e de oração. Uma parcela dos teólogos acreditam que a casta ali não é o demônio. Mas é o quê? Jesus fala, homens de pequena fé. Jesus está falando, uma parcela teológica acredita que a casta que Jesus fala ali é a fé, a falta de fé e a incredulidade. Uma outra parcela da igreja, da teologia, já acredita que não, a casta ali é demônio. Sabe o que eu acredito? Nas duas coisas. Eu prefiro acreditar nas duas coisas. Porque se for incredulidade, nós vamos mandar fora no jejum. Mas se for para vencer algum tipo de potestade, nós vamos também orar contra, porque nós vamos estar em jejum para isso também. De qualquer uma das formas, perceba como que é indispensável o jejum na nossa vida, irmãos. Irmãos, tá aqui minha esposa, eu era o menor na minha igreja, lá no Paraná, um momento, o menor dos menores, era uma igreja, a nossa igreja era o tamanho igual do nosso altar aqui, irmãos. Né, amor? Era 2 altares desses, talvez. 2 altares desses aqui, ó, era a nossa igreja. E aí eu lembro que um dia chegou um povo lá, ó, tá todo mundo em casa endemoniado. Cadê o pastor? O pastor tinha ido embora. Aí foram chamar o presbítero. Ó, presbítero, ajuda nós com isso aqui. O presbítero, não, vai lá e chama o diácono Everton. E o diácono Everton, sabe quantas experiências de libertação ele tinha? Sabe quantas? 0. Mas estava igual o Josafá, então vamos. Eu não posso, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. E eu fui na maior inocência, irmão do céu. Irmão, já fui espantar fantasma de casa, já fiz um monte de coisa. Jesus do céu. Verdade, vocês estão rindo porque não foram vocês. Foi eu que fui. Você lembra disso, amor?
Essa você não lembra? Essa eu... E aí eu lembro que eu cheguei na casa, irmão, magrelinho, novinho, né? Sei lá, 21 anos, 22 anos. Cheguei lá, e aí, realmente, meu Deus do céu, misericórdia. Aí não dava para voltar para trás, eu cheguei, já tava, né? Tinha um com facão na mão, a mãe lá manifesta, ela... e tinha uma menininha também. E aí, irmão, é Deus que cuida da gente, irmão. É Deus que cuida. Eu fui lá, fui orar pela mãe, fechou os olhinhos na maior humildade, igual o povo do louvor aqui cantando de olho fechado. Fechei o louvor, o moleque com o facão ali, irmão, com o olho fechado aqui, ó. É Deus que cuida da gente, irmãos. A ponto do capeta me picar de facão ali. Né? Ainda bem que era capeta, se fosse carne, ele tinha me picado no facão. Né? Coloquei a mão lá na mulher, expulsei o demônio da mulher. Aí foi lá pelo menino do facão, expulsei o menino do facão. E a menininha fugiu. Ah, é verdade, ela fugiu enquanto eu estava olhando pelo irmão dela. Aí, eu abri o olho rapidinho. A menina sumiu, fechei o olho de novo. Eu não sei se você fecha o olho para dar mais fé, ou se está com medo de ver o que está acontecendo. Eu sei que eu fechei o olho assim e falei, Deus, traz aquela menina aqui, Senhor, ela vai ser liberta. E orando, sai desse aqui. E orando para Deus trazer a outra que estava lá correndo. Ah, irmãos, a hora que eu abri o olho, a menina estava aqui do meu lado, Senhor. Deus faz, irmão. Orei pela menina também. Glória a Deus, todo mundo tomou café depois. E foi uma bênção. Mas eu não fui treinado. Não tive treinamento. Ninguém me mandou uma cartinha. Senhor Diácono Everton, nesse domingo, depois da escola dominical, você vai ser testado num trabalho de libertação. Vá em jejum, por favor, assinado do céu. Não recebi uma mensagem dessa. Você tem que andar preparado. Já expulsei demônio na porta de restaurante, irmão. Olha que doidura. Tem um mistério que o João Del Rey, viu? Não tem que fazer essa congregação dar certo lá mesmo, pastor. Estava na frente de um restaurante. O cara me pediu um prato de comida. Falei, não, tá bom, eu vou ali almoçar com a minha família, já vou te comprar uma marmitex. Aí, assim eu fui lá, comprei a marmitex para ele, entreguei a marmitex, falei, posso orar pelo senhor? Ah, pode orar, pastor, então ora por mim, pastor. Ora por mim, que eu já tive 7 mulheres. Eu falei, meu Deus. Um homem para ter 7 mulheres está com a vida perdida mesmo, né? E aí, comecei a orar pelo homem, na frente ali do... Quem conhece São João del Rey? Restaurante Vileiros, conservatório, o FMG, você sabe ali onde que é isso? Bom, ali domingo do almoço é bombando de gente, irmão. Quem me conhece aqui há mais de um ano? Levanta a mão. Vocês sabem que eu oro baixinho, né? Eu coloquei a mão no ombro do cidadão, comecei a orar por ele. E aí, o povo passa com os olhos assim, né? E agora eu já fiquei bom, né? Agora eu já olho com o olho aberto. E eu, com a mão no ombro dele, e aí eu comecei a orar por ele, aí ele começou a orar mais alto que eu. Sim, meu Deus, abençoa. E a oração dele começou a me confundir. Eu falei, capeta. Falei, eu te repreendo. Ele, irmão, estava orando até agora há pouco, irmão, homem. Olha o discernimento. E sai em nome de Jesus e foi liberto. Mas eu estava almoçando com a minha família, não tinha como eu não ter comido os pão de manhã, Zé. Eu já tinha comido até o almoço. Mas a gente carrega a vida. Uma vida aonde o jejum ele tem que fazer parte dela. O jejum aumenta a nossa fé. O jejum nos habilita para desafios espirituais que talvez nós não estávamos habilitados para isso. Eu quero ler mais um texto. Posso? Mais um só? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Esther.
no livro de Esther, capítulo de número 4. Um dos textos mais lindos da Bíblia. Esse é meio também, aqueles textos que você não usa muito, né? A folha da Bíblia cola. Esther 4, versículo 16. Havia um decreto real. Os judeus poderiam ser mortos. Mardoqueu falou para Esther: olha, descobri, Amã, é Amã? Descobri que Amã fez uma trama. Se você não entrar na presença do rei, vai dar ruim. E não vai pensar que porque você é a rainha que vai ficar bom, para você que você vai morrer também. E aí, a Esther entende aquela palavra e fala isso para o tio: vai, ajunta todos os judeus que se achem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois disso, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ê, mulher de fé. Cadê as Esther dessa igreja? Amém, mulher de fé? Se morrer, morri, mas eu vou. Só que ela não foi na carne. Ela se consagra. Ela entra num jejum. Ela entra num processo de oração. Ela coloca a comunidade deles, todos orando por ela, todos buscando ela, guardando ela em oração, guardando ela na presença de Deus. E aí no capítulo 5, acaba o 3º dia. Imagina a Esther. Eu imagino ela aqui igual a noiva do cordeiro. Imagino. Se maquiou, se embelezou, porque não foi lá ver o rei com cara de derrotado. O rei está jejuando. Não, foi bonita, foi bem posta. E aí diz a Bíblia, capítulo 5. Pode vir o capítulo 5. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais. Se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, em fronteiro à porta da residência. E ela não podia abrir a porta. Entrou na presença do rei, para os medos e persas, era pena de morte, não podia. Quando o rei viu a rainha parada no pátio, o rei vira assim, ó. Hã? Alcançou ela favor perante ele. Alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se achegou, tocou a ponta do cedro. Então disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do seu reino se te dará. Era para ser uma sentença de morte, mas o jejum transformou aquela sentença de morte em livramento. O jejum transformou aquela sentença de morte em prosperidade. Ela entrou ali, quem sabe uma geração ficou, a hora que ela entrar na presença do rei, ela vai ser decapitada. A hora que ela entrar na presença do rei, ela vai ser enforcada, porque ela está entrando sem acesso. Acha que o rei vai permitir ela? Quem ela está pensando que ela é? Mas ela se consagrou, ela se humilhou, ela se dobrou diante do rei. E quando ela se dobrou diante dos reis, aquilo que o rei dos reis recebeu, o rei da terra teve que obedecer também. E o rei recebeu a rainha com honra, recebeu a rainha com graça, recebeu a rainha com oferta de metade do reino. Por quê? Porque aquela mulher estava revestida de uma autoridade, que era uma autoridade espiritual. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu falei aqui para você 5 coisas. Eu falei que o jejum muda decretos em tempos de crise. Eu falei que o jejum aumenta a nossa sensibilidade em ouvir o Espírito Santo. Eu falei que um jejum pode mudar a história de muitas pessoas ao nosso redor, como foi com o povo ali, com o rei de Nínive, como foi o jejum de Daniel. Eu falei que o jejum aumenta a nossa fé,
para batalhas espirituais, como Jesus desafiou os discípulos. Olha, essa caça não sai sem jejum e sem oração. Falei agora que jejum permite, ele abre acessos espirituais. Um jejum abre acessos espirituais que inicialmente não estavam abertos. Não havia um acesso ali, Bruna. O jejum de Esther abriu aquele acesso espiritual. Então o jejum abre portas. O jejum transforma situações. E a primeira situação que Deus transforma com o jejum é a gente mesmo. O primeiro transformado com o seu jejum é você. Eu essa semana passei 2 vezes na frente de uma churrascaria, Wesley. Estava eu e o Wesley careca de jejum. Nós estávamos comendo até a hora do almoço. Nós chegamos no Rio, né, Wesley? Vimos uma churrascaria. Caminhamos um tempão no sol. Até chegar na churrascaria. Chegamos lá, quanto que era? R$120. Há 4 anos atrás, irmãos. R$120, muito obrigado. Aí nós voltamos para trás, Bruno. Aí nós voltamos correndo, porque estava acabando a janela do jejum. Não comer agora, eu não posso comer mais. Mas desde de lá para cá, o Senhor só vem acrescentando nossa fé. Você vai tendo as experiências de jejum na sua vida. Comece a colecionar suas experiências. Comece a colecionar. O jejum vai liberar um sobrenatural sobre a sua vida. Sobrenatural. O jejum vai calar a sua carne. E com a sua carne calada você vai ouvir o Espírito Santo de Deus. Quando a sua carne calar, os seus ouvidos estarão atentos a que o Espírito Santo quer falar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor meu Deus, te pedindo, nos ajuda, Senhor, a jejuar e crescer em jejum. Não queremos ficar no nível que estamos, queremos a cada dia que fazermos, Senhor, o Senhor nos ajude, o Senhor nos ensine a avançar, o Senhor nos ensine a ir além, o Senhor nos ensine, Senhor, o Senhor nos ajude, nos sustente, porque, meu Pai, o nosso jejum, assim como o Senhor instruiu para não fazermos copiando os fariseus, não queremos jejuar para impressionar homens, mas queremos jejuar, Senhor meu Deus, para avançar na Tua presença. Queremos jejuar, meu Deus, para estarmos mais rendidos a Ti e estarmos no lugar de dependência, no lugar de entrega, no lugar de renúncia. Eu quero, meu Pai, verdadeiramente que o meu eu, ele seja aniquilado, para que a Tua glória, Senhor, ela brilhe na nossa vida. Teu Espírito Santo brilhe em nós. Teu Espírito Santo possa agir na nossa vida. Em nome de Jesus.